Medicina de Alta Performance ganha agora, nesse momento, um novo projeto. O MAP, né? Medicina de Alta Performance, uma marca que já faz eventos presenciais para público médico, para profissionais de saúde, que faz uma rotação de vários assuntos e tenta tornar a medicina aí um pouco mais fácil de ser entendida e aplicada para os profissionais também se atualizarem. Agora ganha um espaço aqui num podcast e eu estou muito feliz com esse projeto, mais feliz ainda de poder dividir com o Dr. Diogo Viana esse espaço que ao longo dos próximos meses vai receber um monte de convidados com a gente aqui também, para que a gente possa conversar muito sobre saúde e principalmente fazer a atualização médica, algo que eu acredito que seja o melhor caminho para melhorar a saúde da nossa população. Diogo Viana, seja bem-vindo a esse nosso projeto maravilhoso. Eu tenho muito orgulho do nosso projeto do MAP, eu tenho de verdade, né? A gente conseguiu transformar uma ideia embrionária num evento cada vez maior, cada vez com maior número de ações, e essa é uma das nossas ações, que é uma menina dos nossos olhos, né? Que é a capacidade a gente vai ter de alcançar muito mais gente com informação de qualidade e informar você, médico, principalmente, em relação ao que você precisa saber e se atualizar com conhecimentos e convidados muito bons para fazer com que o teu crescimento profissional seja cada vez maior. Então é um orgulho ter o Guilherme como amigo, vocês sabem disso, a gente é amigo, a gente é sócio, a gente é quase a mesma pessoa, né? Todo mundo fala que a gente dá de clínica, é Guilherme e Diogo. Guilherme e Diogo é uma coisa só. E é uma coisa só mesmo. A gente é muito amigo, a gente trabalha junto, a gente tem os mesmos ideais da medicina e é uma honra estar aqui. Prazer imenso parir esse nosso segundo filho, né, que é o MAP Podcast. E o tema escolhido para a gente abrir isso aqui é músculo, vamos dizer assim, né? Saúde, ali que pode ser voltado para performance, mas também a gente tem que lembrar que a sarcopenia, que por definição, e isso é importante, é a diminuição de força e de massa muscular. Sim. É um dos principais problemas de saúde pública no mundo, é uma grande causa de mortalidade. E eu acho que essa saúde, né, do sistema ósseo muscular, vamos colocar assim, né, é algo que serve para todo mundo, para todas as faixas etárias. Sim. E a gente precisa começar a falar sobre isso. Obviamente, a nutrição entra muito importante aqui, a atividade física entra também muito importante aqui, mas a gente vai focar hoje em suplemento e em algumas coisas de hormônio, até para a gente quebrar alguns mitos e também para não incentivar o uso abusivo, que esse sim é um dos principais problemas na medicina hoje em dia. E aí, eu queria te fazer uma pergunta logo de cara, assim. Você treina pra caramba, né? Você tem experiência ali no consultório e na prática também, isso faz diferença. E eu quero te perguntar, cara, exercício físico, um dia você me falou assim, exercício físico tem dose, exercício físico precisa ser prescrito. Antes da gente falar de suplemento, de hormônio, como é que funciona para uma pessoa sedentária começar a fazer atividade física, na tua cabeça, assim, né? O que você recomendaria? E também, principalmente, para uma pessoa que já faz atividade física em relação à questão da musculação, porque cada vez mais se tem essa comprovação de que, tudo bem, você quer fazer aeróbico, faça, mas faça com musculação. Você quer jogar vôlei, jogue, mas faça atividade resistiva. A gente vê essa tendência. Como você aborda isso com seus pacientes? Imagina lá que chega um monte de cara querendo usar hormônio, um monte de mulher querendo usar hormônio, e aí você sempre fala que treino, como é que é? Hormônio não corrige dieta bosta e treino fofo. Exatamente. E eu queria saber as tuas primeiras impressões sobre isso, assim, como é que faz para convencer alguém de botar o exercício na sua rotina?
Esse é um ponto muito legal, cara. Essa frase do exercício físico tem dose é da Maíra. A Maíra, ela falou isso, cara, eu achei de uma genialidade ímpar. A Maíra é uma personal trainer, amiga nossa também, está presente no curso de lipedema, ela dá aula sobre treinamento físico dos pacientes com lipedema, uma das melhores aulas do curso de lipedema, inclusive, e ela fala isso e eu usei isso na minha vida agora, eu roubei, entre aspas, me apropriei da frase dela com todo, dando o mérito para ela sempre, né? Porque é uma frase incrível que realmente exercício tem dose. Então a gente precisa definir primeiro, como você falou, o que é estética e o que é saúde. Quando a gente fala de uso estético, né, ou de ganho de massa muscular para resultado estético, o que define o resultado estético é como você treina, como você come e como você dorme, e não o que você toma. Muita gente acha que é o que você toma que vai fazer o resultado estético acontecer. E eu sempre falo, tenta tomar a mesma coisa que aquela pessoa está tomando para você chegar perto daquele resultado estético. É aí que mora o grande problema relacionado ao abuso e ao dano. Quando a pessoa não treina e não come, não dorme, e ela quer ter um resultado estético a qualquer custo, ela mimetiza um ciclo de um esteroide anabolizante relacionado ao uso de um atleta, por exemplo. E ela não dá certo. Ela romantiza um resultado clínico porque na cabeça dela ela treina, ela come, ela dorme e ela está longe de fazer o básico bem feito, mas ela acha que faz e a única coisa que falta para ela é usar o hormônio e quando ela acaba usando ela tem um efeito menor. Ela romantiza um resultado estético incrível, ela não chega nem próximo desse resultado estético incrível. Qual é a variável que essa pessoa vai fazer? Ela vai aumentar a dose. E aí que entra o ponto que ela começa a se quebrar. Ela já começa com uma dose suprafisiológica e quando ela aumenta a dose, ela se entope de colateral e esses colaterais acabam sendo graves relacionados à saúde. Quando eu começo a pegar um paciente que quer melhorar a qualidade de vida do ponto de vista de saúde, a regra é o start slow, go slow. Comece devagar, vá devagar, sete objetivos alcançáveis e atingíveis. É melhor você ser honesto com você mesmo e dizer o seguinte, 3 vezes na semana eu consigo fazer, e daqui a um mês eu vou tentar aumentar para 4, daqui a 8 semanas eu vou tentar aumentar para 5 vezes na semana, que seria o ideal, mas o alvo sempre é 3 horas semanais de atividade física de moderada a alta intensidade. É o que manda o consenso britânico, inclusive, de medicina esportiva, dizendo que esse é o alvo para você fazer com que qualquer paciente comece a perder peso. É o mínimo. Mas para fazer com que esse paciente que quer perder peso, melhorar o hábito de vida, melhorar a saúde, mantenha o peso perdido, você tem que aumentar para 5 horas semanais. E a analogia é muito simples. Se esse paciente pesa 120 quilos, ele emagrece 60 e agora ele pesa 60, se ele toma banho com 60 quilos, ele gasta muito menos energia do que ele toma banho com 120. Então, o simples fato de perder peso está atrelado a uma redução do gasto energético. Para ele fazer com que essa perda de peso ela se sustente, ele precisa fazer com que ele aumente o gasto energético. E aí entra um erro muito frequente do processo de emagrecimento, né, que é fazer com que o paciente cada vez coma menos. E não é comer cada vez menos, é cada vez treinar mais. E aí entra a regra de novo do start slow, go slow. 3 horas na semana, 4 horas na semana, 5 horas na semana, 6 horas na semana, e depois você começa a trabalhar com o aumento da intensidade da treinabilidade. O treino tem dose. Eu não vou pedir para um paciente com sobrepeso, fascite plantar, condromalácia, limitação funcional, entrar no crossfit amanhã e começar a fazer o crossfit. Não. Ele até pode entrar para fazer o crossfit, mas ele vai adaptar a movimentação. Ele vai regularizar aquilo para a intensidade dele. Porque depois do primeiro dia de um treino de alta intensidade, no dia seguinte ele está quebrado, moído, destruído. Ele não tem memória muscular, ele não tem adaptação muscular para suportar aquela intensidade do treino. Ele precisa fazer com que isso tenha a dose certa para ele naquele momento. Eu preciso extrair o máximo de intensidade sem que eu faça com que esse paciente pare de treinar. Se esse paciente ele treinou de alta intensidade hoje, ele está super empolgado, ele vai na academia, ele soca peso, vai fazer crossfit, depois ele fica 1 semana sem treinar, houve falha na indicação terapêutica para ele, porque eu não fiz com que ele tivesse adesão. Não adianta nada ele treinar 1 dia, 2 dias e ficar sem treinar 2 semanas. Ele precisa ter regularidade para fazer com que isso aconteça. Então, realmente, o treino tem dose e essa dose precisa ser muito bem instaurada. A divisão do que você vai fazer, se é o treino de musculação ou o treino aeróbio, depende muito do objetivo clínico que esse paciente vai ter. Se é um paciente que busca emagrecimento, eu preciso fazer sempre, tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular, eu preciso fazer sempre com que a musculação e o aeróbio ele coexistam. O treino aeróbio é um treino fundamental para a melhora da saúde cardiovascular. E ele não pode deixar de fazer. Então, se você só treina musculação, está errado. Você não pode só treinar musculação. Você tem que fazer o cardio. O cardio melhora a tua treinabilidade para melhorar o teu treino da musculação. E o cardio aumenta o gasto calórico do seu treino. Você só vai priorizar. Você vai fazer prioritariamente a musculação e depois, ou num momento distinto, fazer o aeróbio numa intensidade mais baixa.
Ah, mas são estímulos concorrentes. São estímulos concorrentes. Por isso que você não pode fazer um HIIT e uma musculação, uma aula de spinning, uma musculação seguida do spinning. Você está fazendo estímulos concorrentes que vão gerar inflamação. E a via mTOR acaba sendo inibida pela via gerada pelo HIIT, que é uma via de geração energética mais intensa. Você tem vias que são conflitantes. Mas se você quer emagrecer, o objetivo é que você guarde toda a tua reserva energética para fazer com que você tenha um treino de alta intensidade aeróbio, fazer com que você suba o gasto calórico. E depois você complementa isso com o que restar de energia numa musculação para fazer com que você tenha o estímulo da musculação com menos intensidade e você evite a perda de massa muscular nesse processo. Se o teu objetivo oposto é ganhar massa muscular, toda a tua energia acumulada de glicogênio muscular precisa ser usada para fazer a musculação acontecer. E depois, no final, você vai somar um gasto calórico àquilo, fazendo com que você faça um treino aeróbio para somar calorias e manter a tua treinabilidade em dia e evitar que nesse processo de ganho de massa muscular você ganhe gordura. Então os treinos coexistem. A dose, o objetivo clínico, o tipo de paciente, se é um paciente treinado ou não treinado, são individualizados a cada paciente para fazer com que haja o melhor, a extração sempre do melhor para ele. O ponto muito importante que todos precisam entender, e essa romantização do uso de hormônio, de suplementos, ela precisa parar com isso. O suplemento não vai fazer você ficar sarado, não é o whey protein que vai fazer com que você fique mais forte, não é a creatina e nem muito menos o hormônio. Eles são complementares a um processo de dedicação e de persistência e consistência relacionada à atividade física. O resultado estético ele só depende de quanto você treina, como você come e como você dorme. O hormônio, nem o suplemento, corrigem dieta bosta e treino fofo. Então, se você busca um resultado estético, você só vai conseguir esse resultado estético se você cortar na carne o que precisa. É resolver a tua alimentação, é treinar de forma adequada e fazer o descanso adequado e ter uma periodização adequada do teu treino para fazer com que isso aconteça. Eu queria chamar muito a atenção de uma coisa que poucas pessoas falam, e você falou muito bem. O sono é tão importante. E vejam que eu não estou usando a palavra descanso, eu estou usando a palavra sono de propósito. Ele é tão importante para o ganho de massa muscular quanto o treino. Sem dúvida. Durante o sono, principalmente o sono profundo, e mais, te digo, né? O sono profundo, ele ocorre mais, aquele sono fase 3 de ondas lentas, ele ocorre mais nas primeiras horas da noite. Então até 3, 4 horas da manhã. E você tem mais períodos em sono REM, mais pro final da noite, início da manhã. Né? Então, dormir bem, dormir no horário adequado, tá na cama às 11 horas da noite, por exemplo, te deixa mais tempo em fase 3 de sono. E nessa fase 3 de sono, você tem biogênese mitocondrial, sim, que é fundamental para o ganho de massa muscular. 2, produção de GH, que é fundamental para o ganho de massa muscular. 3, né, você tem diminuição do tônus adrenérgico e como isso, você tem uma diminuição do nível de cortisol. E o cortisol é um hormônio catabólico. Então, não adianta nada, não vou dizer que nada, mas assim, você prejudica muito a tua capacidade aeróbica e também de ganho de massa muscular, tendo pouco sono profundo. Sim. E o sono profundo, existem algumas coisas que a gente sabe hoje em dia que fazem com que você entre em sono profundo mais vezes ou mais rápido ou fique mais tempo em sono profundo. Todo mundo fala da higiene do sono, então, claro, se expor à luz solar no primeiro período da manhã, né, a luz natural, tentar, obviamente, não trocar o dia pela noite, mas tem algumas outras coisas que a literatura vem mostrando que são muito interessantes. Uma delas é o desaquecimento. Então, tem ficado cada vez mais evidente na literatura que você não dorme, você não avisa o teu cérebro que está na hora de dormir só quando a luz diminui, mas sim quando a temperatura diminui. Então, a estratégia, por exemplo, de treinar à noite ou fazer uma sauna à noite, desde que você tenha tempo para desaquecer, ou mesmo um banho quente à noite, e depois entrar por 1 hora num ambiente ali a 18, 19 graus, isso aumenta muito a sua chance de entrar em sono profundo e, como consequência,
de ter ali um ganho de performance no seu dia seguinte, nos dias posteriores. E é muito importante falar sobre isso. O lactato, ele fica pouco tempo, né, no teu organismo, mas de alguma forma parece que também indivíduos que fazem um treinamento mais intenso e tem maior liberação de lactato ao longo do dia, conseguem fazer sono profundo. Não tá muito bem estabelecido o mecanismo ainda, mas eu achei muito interessante essa sua colocação e acho importantíssimo a gente falar disso e não cair lá na mesmice, né, do que todo mundo fala. Claro, é importante saber treinar, mas treinar com a dose certa e também fazer o descanso correto, né? E o descanso correto inclui esse sono profundo, sem dúvida nenhuma. Guilherme, queria te fazer uma pergunta que é muito importante, cara. Tem um trabalho numa revista chamada Sleep, né, que ele mostra em relação à qualidade do sono. E esse trabalho ele é muito interessante, que ele separa em 4 grupos, né? Privação de sono, dormiu 4 horas, dormiu 6 horas, dormiu 8 horas. E ele avalia uma resposta de análise que o paciente tem subjetiva em relação a como ele está, e uma análise objetiva de uma resposta de algumas perguntas de conhecimentos gerais. E o que acontece? De 0 a 4 horas, os 2 grupos, o cara tem uma sensação subjetiva de que está péssimo e uma sensação objetiva em relação ao teste clínico horrorosa. O interessante é a diferença de 6 para 8 horas. O cara de 6 a 8 horas, a sensação subjetiva de como o cara está se sentindo é igual. Estou ótimo, dormi muito bem. E é muito frequente a gente ouvir um paciente da gente falando isso. Não, se eu dormir 6 horas, eu estou muito bem. Mas quando ele vai preencher um questionário clínico relacionado à inteligência, à cognição, a resposta do cara com preenchimento de 6 horas é inferior. Dos suplementos que a gente tem disponíveis, quais são os suplementos que são imbatíveis, assim, relacionados à qualidade do sono, que a gente não pode abrir mão, que a gente pode ajudar o nosso paciente em relação a isso? Cara, vou ser muito honesto para você. Nenhum. Nenhum. Mas essa é uma excelente pergunta. Eu não estou convencido de que nenhum suplemento melhora a qualidade do sono. E aí, assim, a quantidade do sono eu concordo. Então, a melatonina parece aumentar um pouco a quantidade do sono e ela diminui a latência do sono. Então, você dorme um pouco rápido antes e você pode dormir mais, mas não necessariamente com uma maior qualidade. Até por conta do sonho, né? Você acaba tendo sonhos muito vívidos, o cérebro funciona muito bem e a sensação subjetiva de cansaço acaba sendo maior. Exatamente. Aliás, isso é uma coisa muito interessante. Você sabe, né? Tem muita gente ali que, quando você chega a uma privação de sono muito grande, o teu cérebro ele começa a fazer fase REM com você acordado e você delira. Então, tem trabalhos mostrando que privações de sono de dias geram delírios semelhantes ao delírio tremens do alcoolismo, porque é tão importante para o cérebro que ele começa a fazer atividade, né, de rápida dos olhos e padrão de sono REM durante o dia. Mas você falou uma coisa interessante. Existem pessoas que se sentem muito bem com 6 horas, existem pessoas que se sentem muito bem com 8 horas. Idealmente, as recomendações são de 7 a 8 horas de sono no mínimo, né? Sendo 8 horas ali o mais ideal. Mas isso é uma recomendação populacional. Efetivamente, o que define é a quantidade de sono profundo e de sono REM que você tem. Então, é a qualidade do sono. É muito comum, então, você tem na literatura algumas coisas mostrando que a ashwagandha, por exemplo, aumenta a quantidade de sono REM, mas não aumenta a quantidade de sono profundo. A melatonina aumenta a quantidade de sono total e diminui a latência do sono, mas não aumenta a qualidade do sono. E é muito individual, né? Muito individual. A gente traz aqui os trabalhos que falam sobre a média, mas eu não estou convencido de que qualidade do sono necessariamente tem a ver com suplementação. Existe uma coisa chamada terapia cognitivo-comportamental do sono. Importante. Esse é classe 1 de evidência. E as pessoas não sabem que a terapia cognitivo-comportamental do sono ela é meio contraintuitiva. Então, por exemplo, não se obriga ninguém a ir para a cama. Pelo contrário,
se você tem dificuldade para dormir, então vamos supor que eu entre na minha cama, fico ali rodando, só consigo dormir depois de 3 horas. Então eu vou para 11 horas para a cama e só consigo dormir às 3 horas da manhã. O que a terapia cognitivo-comportamental do sono faz, ela te obriga a ir para a cama às 3 horas da manhã. Você só vai entrar morrendo de sono, porque você ganha primeiro em qualidade. Isso é uma coisa pouco falada e é muito efetiva. É muito efetiva. Se alguém tem dificuldade de dormir, com essas dicas de higiene do sono, de desaquecimento e de terapia cognitivo-comportamental do sono, principalmente com o início dessa contra-intuitiva terapia de privação do sono, você consegue ajudar muito. Então, talvez isso seja uma coisa legal de se colocar aqui, porque é pouco falado e é a maior evidência de regulação de sono. Dúvida. É a melhor forma de tirar alguém de benzodiazepínico. Exato. É a melhor forma de fazer com que alguém tenha as fases do sono corretas. A famosa higiene do sono, né? O cara diminuir a exposição de luz, o cara se preocupar com um banho mais gelado, resfriar, desacelerar durante o processo, é perfeito, cara. E é muito importante porque o sono tem esses aspectos fundamentais. E é muito comum o nosso paciente falar o seguinte: meu sono tá ruim, me passa alguma manipulada aí pro sono. E realmente tem muito pouca coisa que a gente vai poder fazer para poder ajudar. Do ponto de vista de fármacos, a gente tem alguns, mas os fármacos acabam causando dependência. Do ponto de vista de substâncias aprovadas pela Anvisa, a gente tem hoje o cannabis medicinal como uma excelente opção. O que o cannabis tem de diferente de todos os fármacos? Né? O cannabis ele tem um sistema de regulação do pós-sináptico para o pré-sináptico, o que faz com que ele seja diferente de tudo que existe. Ele é um sistema de homeostase, de equilíbrio. Então, quando você está próximo do equilíbrio do sono, a qualidade do sono não está adequada, o cannabis ele vai ter um efeito muito importante. E esse cannabis ele precisa ter a presença de CBD com THC. E essa presença de CBD com THC, ela tem um ponto importante. O THC isolado ele tem efeito excitatório e psicótico. Então, ele tem um efeito oposto do que a gente quer. Mas o CBD ele faz uma ligação alostérica do receptor CB1, que é onde o THC se liga, e essa modulação alostérica do receptor CB1 faz com que o THC tenha menos efeito psicótico e mais efeito no sistema nervoso central. E o CBD, se ligando nesse receptor CB1, faz com que a substância, o cannabis, né, o CBD mais THC, tenha um efeito de relaxamento e proporcione o sono. Então, o cannabis medicinal ele tem uma baixa concentração de THC, menos de 0,3% e um alto teor de CBD, que varia de 1.000, 2.000, 3.000, dependendo de como é o full spectrum do que a gente fala. Ele tem um efeito no tratamento da ansiedade, da depressão e uma melhora em algumas situações de sono. Mas o que a gente tem de comprovação científica de eficácia na indução do sono e na qualidade do sono é o fragmento 8 do THC. O fragmento 8 do delta-THC, o delta-8 que a gente fala, né, ele tem uma capacidade muito grande na indução, na manutenção do sono, por promover um nível de relaxamento extremamente alto. Eu pego um pedaço do THC e faço com que esse pedaço do THC, ao se ligar ao receptor CB1, ele não tem um efeito excitatório, ele tem um efeito de relaxamento intenso, um efeito de melhora da qualidade do sono, o que faz com que até você acorde com uma certa ressaca, um nível de relaxamento mais intenso. Ele melhora a qualidade do sono. Então o delta-8 ele tem um papel muito importante. E todo médico deveria se aprofundar um pouco na medicina canabinoide, porque é liberado pela Anvisa, é muito seguro o uso dele, e a gente precisa entender que ele não é um fármaco com propostas terapêuticas, ele é um fármaco com propostas adjuvantes. Quando você tem o meio do caminho andando, ele é um bom regente de uma orquestra, ele vai fazer com que aquilo ali toque de uma forma melhor. Mas isoladamente, tirando o delta-8 na questão do sono, ele tem pouquíssimo efeito terapêutico de forma do ponto de vista isolado. E é importante... E essa é uma proposta aqui do MAP, né? A gente não tem nenhum tipo de preconceito contra nada. A gente vai pegar medicina canabinoide, juntar com suplementação, juntar com farmacologia, juntar com nutrologia e trazer sempre o que há de mais evidente. Única. Exatamente, né? Que é o que eu sempre falo. A medicina ela precisa ser única, né? Eu não posso me apegar numa corrente, e até porque a medicina é a arte das verdades transitórias, né? Então, o que a gente fala hoje, daqui a um mês pode não valer, e a gente vai vir aqui falar com a mesma seriedade do mundo. Sabe aquilo que eu falei há um mês atrás? Não vale mais. Aliás, por falar
em Não Vale Mais, né? A gente estava conversando aqui há pouco tempo atrás, e como o assunto aqui é músculo, eu quero te perguntar sobre testosterona. Porque a gente vê muito abuso, né, de testosterona, e eu queria saber ali quais as reais indicações para homens e mulheres, e se efetivamente, né, você é o melhor que você pode oferecer para o seu paciente ali quando você pensa em estética. Veja, eu não estou aqui defendendo o uso estético da testosterona. O que eu estou falando é o seguinte, olha, uma vez que eu preciso fazer por uma indicação ali clínica a reposição hormonal, seja em homem, seja em mulher, que você vai falar quais são, qual é a consequência estética da testosterona, por exemplo? Essa que é a grande pergunta. Então, essa pergunta ela tem várias nuances, né? Vamos conversar de esteroides anabólicos de uma forma geral, que eu acho que é mais preciso, né? Quando a gente fala do uso de esteroides anabólicos em geral, a gente vai dividir sexo, vamos dividir homens e mulheres. Então, quando a gente fala de uso em homens, o que a gente precisa entender? Um homem, para ter um resultado estético, ele precisa usar uma quantidade de esteroides acima do limite fisiológico masculino. Ou seja, ele vai sempre ultrapassar o limite da segurança clínica do que é estudado para um ser humano normal. E nesse ponto, todo médico deveria dizer a mesma coisa. Não é nem que sim e nem que não. Não é demonizar, nem muito menos banalizar. É dizer o que a gente tem de evidência na literatura, que é não sei o que vai acontecer. O coração é um músculo, e assim como o músculo ele tem alta densidade de receptor androgênico, né? Então quando você usa um esteroide num homem do ponto de vista suprafisiológico, vai acontecer com o coração o que acontece com todo músculo, aumenta o tônus, ele fica mais rígido. O coração, ao contrário do que a gente pensa, ele não contrai assim, ele torce e contrai. É a analogia da toalha molhada. Se eu tenho uma toalha molhada, que é o coração, e a água, que é o sangue, como é que eu faço com que esse sangue seja ejetado? Eu torço e contraio. Quando eu torço e contraio, eu faço com que essa toalha seque mais rápido e que esse coração bombeie esse sangue para o local mais distante e tenha mais força de contração. O que acontece com o músculo, acontece com o coração. Então, quando você usa o esteroide, o músculo ele aumenta o tônus, ele fica mais duro, o coração também fica mais duro. Um coração normal, ele mantém a capacidade de torção. Quando ele fica duro, ele perde a capacidade de torção. É a analogia da corda naval, que o meu amigo João Gifone usa, inclusive. Pega um cadastro de tênis e você enrosca. Você consegue rosquear o cadastro de tênis. Agora pega uma corda naval e tenta torcer. Você não consegue torcer. O coração é a mesma coisa. Um sinal precoce de toxicidade cardíaca relacionado aos esteroides, que é um sinal que precisa ser avaliado por todos, é a perda da capacidade de torção avaliada pelo strain miocárdico, que é a capacidade de torção que você só vê com o software específico da GE, que é exatamente o que avalia o trabalho miocárdico e o strain miocárdico. Então, no homem, eu não sei qual é a dose, qual é o hormônio, qual é a combinação, em quem vai acontecer e por que vai acontecer. Eu sei que pode acontecer. E eu não tenho segurança clínica porque eu não sei em quem não vai acontecer. Então, todo médico, quando o assunto é o uso de esteroide em um homem, ele deveria dizer a mesma coisa que eu estou dizendo agora. É não recomendar o uso e dizer o seguinte, eu não sei o que vai acontecer. O não saber, ele barra no primeiro ponto da medicina, que é o princípio da não maleficência. Se eu não sei o que pode acontecer de dano, o correto é não usar. A gente vem construindo as evidências clínicas baseadas nos trabalhos com EcoStrain para a gente poder destrinchar o que pode acontecer. Eu tenho evidência na literatura mostrando que o uso suprafisiológico de testosterona em homens ele foi muito bem estabelecido. O trabalho do OMS buscando infertilidade masculina, os trabalhos do Bacin usando testosterona suprafisiológica. Eu tenho trabalhos em homens hipogonádicos e homens normogonádicos com osteoporose usando testosterona suprafisiológica. Trabalhos com testosterona suprafisiológica em pacientes com sarcopenia, cirrótico, não cirrótico, internado em terapia intensiva. Todos esses trabalhos são estudos randomizados, controlados, com follow-up, inclusive muito bons, mostrando que não há dano. Mas não há dano porque eu não estou buscando o que acontece de forma real. Eu não estou vendo o que acontece de forma real. Os métodos de análise são métodos que não avaliam o coração de forma adequada. Se eu for olhar um ecocardiograma de um bodybuilder, um eco transtorácico normal, eu vou ver uma HVE de uma adaptação, uma resposta de treinamento.
Mas esse cara pode ter uma alteração do padrão de torção, que é uma alteração precoce de insuficiência cardíaca, e aquela HVE ser normal do treinamento físico do cara que treina força. E eu não vou conseguir ver um risco de uma lesão. Eu não posso atribuir aquela HVE a um efeito do esteroide, porque é um efeito do treinamento e eu não sei o que está acontecendo. Então, todos esses trabalhos, eles não avaliavam de forma correta o risco do que poderia acontecer. O que faz com que a gente gere dúvida. Eu sei que do ponto de vista de mortalidade, de risco agudo, o esteroide é muito seguro, diferente de qualquer outra substância. Se você tomar 10 comprimidos de Digenol, a chance de fazer uma insuficiência hepática e morte é muito alta. Se você tomar 10 ampolas de testosterona, nada vai acontecer do ponto de vista agudo, mas vai acontecer a longo prazo. E aí entra a discussão, que é a discussão ideológica e de evidência que a gente tem hoje. Todos os trabalhos na literatura médica que mostram o risco do uso de esteroide anabolizante são trabalhos onde você avalia o usuário abusivo de múltiplas drogas e de polifarmácia. Eu não consigo estabelecer um risco relacionado a isso. Por quê? Primeiro são os estudos retrospectivos, são estudos que avaliam a incidência do desfecho e depois ele tenta buscar uma relação de causalidade. São estudos onde você não consegue usar só o esteroide e separar o esteroide de insulina, de diurético, de estimulante, de anfetamina, que são hormônios e substâncias que causam morte cardiovascular por infarto. A causa mais frequente e mais difícil de parada cardíaca é uma parada cardíaca por conta de intoxicação por insulina. Faz hipoglicemia, é uma causa de AESP que é difícil de você reverter se você não tiver glucagon, por exemplo. O cara vai morrer e mesmo que você tenha um puta de um médico sem glucagon, ele vai continuar morto. Você não vai conseguir fazer nenhuma manobra para ressuscitar ele. O diurético causa alteração de potássio, leva à estabilidade elétrica. Né? As anfetaminas dos hormônios esteroidianos causam arritmias, taquicardias ventriculares, isso pode causar morte também. Então, como que eu vou estabelecer uma relação de causalidade ao esteroide a um cara que está usando múltiplas drogas e fazendo uso abusivo? Eu não consigo. Na literatura eu consigo separar esses dois cenários. O cenário do uso abusivo e o cenário do uso isolado de testosterona. O cenário do uso abusivo, morte. O cenário do uso isolado de testosterona, nada acontece. Mas nada acontece porque eu não estava investigando de forma correta. Então, no homem, é uma janela de incerteza. O médico ele tem que saber escolher em quem usar do ponto de vista terapêutico e jamais recomendar o uso estético. Por quê? Eu não sei o que vai acontecer. Numa situação onde eu tenho uma necessidade clínica do tratamento da sarcopenia, eu vou pesar risco-benefício, eu vou solicitar um EcoStrain antes, durante e depois e vou avaliar o risco desse paciente, porque eu tenho um benefício clínico de fazer com que esse cara ganhe massa muscular. Quando o uso é estético, é aquilo que eu digo para vocês, o hormônio não corrige dieta bosta e treino fofo. Se você não treina bem, não come bem, vai à noite, enche os cornos de cachaça no final de semana, se entope de junk food no final de semana, porque você treina durante a semana e faz direto durante a semana, você quer ter um shape legal, você não tem que usar o esteroide. Você é um suicídio em potencial, você tem que pelo menos fazer o básico bem feito para você ver o que você consegue extrair do ponto de vista natural e depois você pensar se vale a pena correr o risco, que é um risco de incerteza relacionado a usar ou não usar. E indo para o outro extremo, então a gente está falando aqui de um homem que quer usar para uso estético, está inserido no ambiente de academia, etc. Tal. E aí eu pensei aqui no oposto, numa mulher idosa, frágil, com osteoporose, com sarcopenia. Né? Nesse caso, o que a gente tem de evidência? Porque isso é uma coisa interessante. Né? Aí, para mim, está o principal motivo pelo qual a gente não pode demonizar os hormônios. E sim o uso abusivo, como você falou. Né? É um cara que quer usar junto com insulina, com T4, com T3, para emagrecer, ter um shape legal. Né? Isso aqui você tem que demonizar. Por outro lado, você tem uma população que tem uma estimativa, inclusive, né, acima de 60 anos, de ter 40% de sarcopenia. E a gente sabe que a sarcopenia aumenta a chance de mortalidade por todas as causas. E aqui me parece que a gente tem boas evidências para o uso de alguns hormônios. Estou certo? Certíssimo, inclusive em homens. Então esse é o ponto. As maiores evidências que a gente tem do uso terapêutico de esteroides anabolizantes, principalmente a nandrolona, a testosterona, a oxandrolona e o GH, inclusive o GH em situações de idosos frágeis, associados ou não à testosterona, o benefício clínico ele é maior.
E o maior, principalmente quando a gente fala no ambiente de mulheres, mas também em homens. Vamos falar primeiro das mulheres, quando a gente tem maior evidência clínica. A osteosarcopenia, né, e a dinapenia, que é a perda de força, como você disse, elas são os principais fatores de risco de mortalidade de idosas no pós-menopausa. A causa da mortalidade são de diversas causas, mas principalmente por conta das complicações relacionadas a uma queda, complicações relacionadas a uma internação prolongada por conta de uma infecção do trato urinário, que qualquer sinal de infecção, de sepse ou de instabilidade, se ela for entubada, ela não consegue ser entubada. Aumenta o tempo de internação hospitalar, aumenta o tempo de recuperação e prejudica a qualidade de vida mesmo se ela tiver alta hospitalar. Você faz com que ela saia do hospital debilitada, fragilizada, com mais perda de massa muscular ainda por conta do estado catabólico da internação e acaba morrendo em casa ou de alguma complicação que faz com que ela retorne ao hospital. Nesse ponto é onde a gente mais tem evidência clínica na literatura médica de eficácia e segurança clínica dos esteroides. No uso da nandrolona, por exemplo, no tratamento da osteoporose, são mais de 10 RCTs e 2 revisões sistemáticas mostrando a eficácia clínica da nandrolona, inclusive sendo comparada aos anticorpos monoclonais, que é a única estratégia de anabolismo ósseo que a gente tem. Mas entenda, anabolismo ósseo é diferente de anabolismo osteomuscular. O que adianta eu melhorar um osso de uma idosa frágil e sarcopênica se eu melhoro o conteúdo desse osso, mas eu não faço com que ela melhore a chance de uma queda? Se eu não melhoro a massa muscular, se eu não tenho um impacto relacionado ao ganho de massa muscular para recuperar a autonomia. A perda de massa muscular na idosa e no idoso está diretamente relacionada à maior chance de demência, a maior chance de perda de autonomia. E essa perda de autonomia empurra cada vez a estágios de demência e de incapacidade que faz com que ele fique cada vez mais frágil. Massa muscular é igual a cérebro, cognição e saúde. E todas as evidências que a gente tem mostram a segurança e eficácia clínica no tratamento da sarcopenia e no tratamento da osteoporose, tanto em homens quanto em mulheres. E aí entra um ponto muito importante, que é o que a gente estava falando: dose e risco em homens. Na mulher, as doses de hormônios utilizadas e a escolha dos hormônios são sempre hormônios menos androgênicos. Nunca a testosterona vai ser usada numa mulher para um fim terapêutico. Porque a chance de uma androgenização, de uma virilização é muito alta. E o efeito anabólico da testosterona é inferior, miligrama por miligrama, a uma dose equiparada de oxandrolona a uma dose de nandrolona. Ela é muito mais anabólica. Então, para as mulheres, crianças queimadas, situações de fragilidade onde eu não quero a virilização, eu uso drogas com características menos androgênicas, como a oxandrolona e a nandrolona, que são as drogas mais bem estudadas. Em criança queimada, a gente tem vários trabalhos com follow-up longo, inclusive de 5 anos, em pacientes com HIV, follow-up de 8 anos, e em idosas sarcopênicas com osteoporose, follow-up de 3 a 5 anos, mostrando a segurança clínica com acompanhamento. Então eu sei que essa dose de oxandrolona, que foi feita durante um tempo, depois de 5 anos, não trouxe nenhuma repercussão clínica para esse paciente. Não houve risco cardiovascular, mortalidade, não houve nada. Por quê? Essa faixa de dose terapêutica são faixas terapêuticas que eu consigo assegurar clinicamente uma resposta satisfatória com mínimo risco, que seria o risco de virilização, e máxima segurança clínica com objetivo de ganho de massa muscular. Como eu disse, são doses baixas, principalmente da oxandrolona, que varia de 0,05 a 0,1 mg por quilo de peso, em alguns trabalhos até 0,15 mg por quilo de peso, e da nandrolona em torno de 50 mg a cada 21 dias. São doses que são muito bem estabelecidas para fazer com que haja o ganho terapêutico de massa muscular. Essas doses eu asseguro com que o paciente ele tenha benefício clínico. E asseguro com que a chance de virilização seja menor e asseguro que isso não existe um risco cardiovascular, porque eu tenho follow-up longo. Em homens a situação muda, porque se eu uso só essa dose de nandrolona e só essa dose de oxandrolona, eu causo uma inibição de eixo desse homem, uma diminuição da produção de testosterona, uma queda do aporte androgênico, porque a oxandrolona é menos androgênica, alteração sexual, risco cardiovascular e risco, inclusive, de câncer de próstata por conta da diminuição do nível de androgênico circulando. No homem que tem osteoporose, por exemplo, os trabalhos que são usados, eles mostram o uso de testosterona suprafisiológica, doses até 200 a 300 mg por semana, que é 2 a 3 vezes o limite fisiológico que um homem normal produz. Nesses trabalhos, a gente não tem um follow-up tão longo. A gente tem um follow-up, inclusive, razoável, de até 1 ano de segmento, 2 anos de segmento com os pacientes da OMS usando 300 mg. Nada acontece do ponto de vista de saúde para esse homem também.
Então, o que a gente tem? Repetindo. Qual é a diferença de você usar 200 miligramas para um homem para o tratamento da osteoporose e 200 miligramas para resultado estético? Toda a diferença. Quando eu uso para um fim terapêutico, eu estou controlando todas as variáveis necessárias, o treino, a alimentação, o estilo de vida desse cara. Eu estou garantindo que esse cara não vai chegar na night e vai encher os cornos de MD. Ou vai chegar na night e vai tomar cachaça. Né? Esse velhinho vai ficar controlado para mim comendo whey protein, tomando sarcoplex e fazendo atividade física. Então eu garanto que as variáveis que fazem com que esse paciente ele tenha uma disfunção e um prejuízo da saúde sejam controladas. O grande ponto é exatamente esse. É o que o seu paciente vai fazer do ponto de vista comportamental. Se a gente for pensar do ponto de vista de dose, a dose que eu tenho de segurança clínica em homens, ela não é muito bem estabelecida, não tem o follow-up tão longo, mas ela é replicável. O abuso precisa ser combatido. Mas, repito, todo médico hoje que contrata homens, ele deve ser chato e repetitivo em dizer que não existe dose segura para o uso estético. Não existe uma forma segura de você fazer com que o seu paciente faça o uso de esteroides sem com que ele perca a segurança clínica e bote em risco principalmente a saúde cardiovascular. O papel do médico é orientar a não usar. Em casos de uso, de acompanhamento de usuário, de fazer com que esse paciente use, o EcoStrain ele é uma ferramenta fundamental para fazer com que o seu paciente pare de usar. E você coloque esse paciente em TPC e tire ele do risco. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa falar. Quando dá tempo de você fazer essas alterações, quando não há remodelamento do coração e você tem uma alteração do strain, a suspensão do uso e o retorno ao TPC, eu consigo regularizar a função desse cara e fazendo com que esse cara ele volte a ter a função que ele tinha antes e normalize essa função. Na maior parte das vezes, o papel que o EcoStrain tem é de um diagnóstico precoce para um tratamento precoce e uma reversão do quadro clínico incipiente. O que não pode acontecer é o prolongamento do uso, o uso crônico, o famoso blast and cruise que os bodybuilders usam, e depois não dá tempo de você fazer esse retorno porque você já tem o coração remodelado e lesionado. Cara, eu queria muito aqui deixar 2 take-home messages para as pessoas que eu acho que ficaram muito claros aqui para a gente, né? Então, assim, o uso para você... quer dizer, o uso não, né? O mais importante para você se sentir melhor fisicamente, para você ir para academia, para você ganhar performance, nutrição, sono e treino. Sem dúvida. Por outro lado, a gente tem muito prevalente a osteoporose e a sarcopenia. Aliás, um bom médico, quando pega um paciente com osteoporose, é preciso fazer uma análise pelo menos subjetiva da força, né? Idealmente até objetiva, com um teste de pegada, como se sugere vários guidelines e tal. E nesse aspecto é preciso, diferente da primeira situação, aqui é preciso se pensar no uso de hormônio com capacidade androgênica, especialmente oxandrolona e nandrolona em mulheres, associados. Eu não estou aqui falando que a terapia mais clássica, com antiosteoclastos, com vitamina D, com isso vai cálcio. acontecer sempre. Claro, mas assim, né, para sarcopenia, principalmente alguém que não pode treinar, que não aguenta ou que fraturou um fêmur, né, aqui a gente tem que pensar no uso hormonal, né, principalmente nandrolona, oxandrolona para a mulher e testosterona para o homem. Eu acho que são 2 mensagens importantes que a gente deixa aí para o pessoal nesse nosso primeiro podcast. Acho que, né, a gente aqui pode deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Sem dúvida, vai ter muito mais, né? Isso aqui é o início. Eu e o Diogo, nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando nos nossos encontros fora daqui. Não muda nada, a gente fala. A gente fica horas e horas falando. Horas sobre medicina. E aqui a gente vai ter a oportunidade de conversar muito sobre isso, trazer muitos convidados. E, aliás, eu peço para que vocês deixem aí nos comentários sobre quais assuntos vocês querem que a gente fale, né? Quais convidados vocês querem que a gente traga, que a gente vai fazer o possível para atender os pedidos. Certo, doutor Diogo? Certíssimo, meu amigo Guilherme Peck. E a gente encerra o nosso primeiro podcast com sucesso. Um grande abraço aí para todo mundo. Valeu, galera.